né? Porque é um benefício, aqui eu tenho quem tiver interesse, eu fiz o QR Code, que é mais fácil, quem quiser saber mais sobre mim. O auxílio inclusão, ele é um benefício assistencial que foi criado pela LBI. Ele foi criado pela LBI. E esse benefício é um benefício que foi regulamentado só em 2021. Então ele é um benefício bem recente. Mas ele tem na sua aplicabilidade, ele tem uma complexibilidade muito grande. Aqui, depois da hora que vocês quiserem, se vocês quiserem, eu compartilho com vocês, é estatística, dá para ver mais ou menos os valores, mas está muito claro, da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Infelizmente, a gente não tem os números específicos das pessoas com autismo, mas dá para ver aqui mais ou menos quantas vagas tem de 100% de vagas, quantas pessoas sem deficiência estão no mercado de trabalho, e aqui quantas pessoas são mais ou menos 60 e poucos por cento, e aqui é mais ou menos 28%. Essas são as vagas disponíveis. Em relação às vagas ocupadas, 50% estão sendo ocupadas por pessoas sem deficiência e 34% por pessoas com deficiência. A gente sabe que a maioria dessas vagas são ocupadas aqui por conta da lei de cotas, porque as empresas ficam com medo das auditorias, das fiscalizações, e eles dão um jeito de cumprir a lei, tá? E aqui é um ponto bem interessante, né, que talvez tenha sido usado como fundamentação desse auxílio de inclusão. O salário. A mesma posição que você tem uma pessoa sem deficiência e recebe 2.619, essa mesma posição, as pessoas oferecem 1.639. Vocês estão vendo que tem uma diferença? Quase R$1.000. Por quê? Porque eles acham que por conta da... a discriminação, o preconceito em relação à pessoa com deficiência, né? E acredita, o capacitismo, né? Que acredita que a pessoa com deficiência não vai exercer a mesma função. Inclusive, muitas pessoas, quando vão ser inseridas no mercado de trabalho, elas têm qualificações maravilhosas, elas são mestres, doutoras e oferecem o quê? Olha, você pode ser recepcionista, você pode ser operador de telemarketing, e não dá a oportunidade da pessoa com deficiência, da pessoa com autismo, desenvolver as suas potencialidades. Daí aqui eu coloquei, para ilustrar, as bases legais, a base legal do auxílio inclusão. Vocês estão vendo que tem uma série de leis sobre auxílio inclusão. Ela foi instituída na Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 94. Ele fala lá, vai ser criado auxílio inclusão para as pessoas, eu vou explicar para vocês depois, cada item dessa pessoa de inclusão, mas aqui modificou a Lei 8742, que é a LOAS, né, que é a Lei de Organização da Assistência Social, tem o decreto que dispõe sobre o cadastro único, que o cadastro único é um documento muito importante para as pessoas com deficiência em vulnerabilidade social, que vocês vão analisar por quê. Esse auxílio inclusão é destinado a pessoas carentes, pessoas de baixa renda, né? Eu não gosto de falar, eu acho melhor, mais bonito falar pessoas em vulnerabilidade, porque se chamar de carente, baixa renda, eu acho que não é tão legal, né? E também tem a Lei Brasileira de Inclusão, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que trouxe esse artigo novo, 94, tem a Lei 14176, que modificou o BPC substancialmente, de forma, como é que eu vou falar? Se eu fosse falar sobre o BPC, eu ia ficar a tarde inteira aqui, porque é um assunto que eu gosto muito, né? Mas modificou de uma tal maneira que ela ficou bem difícil a operacionalização dela, né? E melhor de tudo, vou só falar aqui, essa lei, e ela autorizou em caráter excepcional, marca isso, a realização da avaliação social por meio de videoconferência. Videoconferência para quem é carente. Para quem é carente. Não, depois eu vou contar um caso para vocês que aconteceu com uma pessoa que eu acompanhava. Vou até já contar para vocês. O que aconteceu? Era um processo judicial, a assistência social foi na casa daquela pessoa. Ela falou que a casa da pessoa era muito limpinha, muito arrumadinha, então ela indeferia o BPC porque ela não era pobre de verdade. Eu falei, por quê? Quer dizer, as pessoas correlacionam, olha as pessoas que estão fazendo esse tipo de avaliação, correlacionam a família em vulnerabilidade social, com filho com deficiência, com gente pobre. Não é legal, né? E aqui a portaria, porque assim, em 2021 vieram alguns detalhes, né,
sobre a auxílio inclusão, mas daí em 2021, a portaria conjunta 13 do Ministério da Cidadania, do Trabalho e Previdência e INSS, ela trouxe as regras de requerimento do auxílio inclusão. Vocês não têm noção do brilhantismo. É brincadeira, gente. É muito mal escrito. Pode ir? E aqui, agora eu vou falar para vocês o que é o auxílio inclusivo. É um benefício criado pela LBI no artigo 94, isso já tinha falado para vocês. Ele é um benefício assistencial. O que é o benefício assistencial para fins previdenciários e para fins sociais? É um benefício que independe de contribuição, você não precisa contribuir para o INSS para receber. Que visa estimular a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Daí, no final, eu vou perguntar para vocês se esse benefício realmente vai estimular as pessoas. Era a opinião de cada um de vocês. E o que acontece? Quem que pode receber esse auxílio inclusão? Só a pessoa com deficiência. Ah, mas a lei do OAS fala sobre idoso. Ok, a lei do OAS fala sobre idoso. Mas o auxílio inclusão foi criado por onde? Pela LBI. A LBI fala do idoso? Não. Então, é destinado apenas à pessoa com deficiência. A partir de que idade? A criança pode receber o OAS? O auxílio inclusão? Não. A partir de 16 anos, que a regra vale para a inclusão no mercado de trabalho. Então, você pode ser inserido no mercado de trabalho a partir de 16 anos. E qual que é o valor do auxílio inclusão? Vocês vão ficar chocados, porque vocês já viram a diferença de salário da pessoa sem deficiência e a pessoa com deficiência. A pessoa vai ganhar meio salário mínimo a mais para ser incluída no mercado de trabalho. Então, vocês viram que o legislador não tomando nem cuidado, né, para determinar meio salário mínimo, que a pessoa não vai ser nem equiparada de salário com uma pessoa sem deficiência. Entendeu? Ela ainda vai, mesmo com o auxílio inclusão, ela vai receber menos que uma pessoa sem deficiência. E as concessões? Aposto que ninguém nunca nem ouviu falar que quantos auxílios e inclusões foram concedidos no Brasil. Alguém ouviu falar de concessão? Não. Eles fizeram um programa em Santa Catarina, um programa onde o governo foi envolvido para protagonizar isso. Eles fizeram uma ação bem legal, tem uma cartilha no site do governo explicando como cada prefeitura, cada governo pode implantar isso na sua cidade. É bem legal o negócio. Mas, efetivamente, foi só feito aquele projeto piloto. O auxílio inclusão, ele começou em 2021, outubro de 2021, até, aqui não é março de 22, até setembro de 22, eu digitei errado, até setembro de 22 foram concedidos 103 auxílios e inclusões. Agora vamos ver, se é um benefício tão fantástico assim, que vai incluir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, por que só teve 103 adesões? Por quê? Isso que eu vou explicar para vocês. E qual a vantagem do auxílio de inclusão? Porque a pessoa, ela vai receber esse auxílio de inclusão junto com o salário dela. Então, ela vai ter direito a férias, a 13º, ela vai ter os direitos trabalhistas. Então, ela vai ser um funcionário. Um funcionário CLT, ou depois eu vou explicar para vocês, ela pode ser também não CLT, mas ela vai ter essa chance, né, de receber o salário e mais meio salário mínimo de auxílio e inclusão. E daí agora um questionamento. Doutora Letícia, você está falando aqui, Letícia, que vai ter 13º. Mas vai ter auxílio e inclusão? O auxílio e inclusão tem 13º? Não. Obrigada, doutora Camila. Não, por que o auxílio e inclusão não tem 13º? Alguém sabe me explicar, previdencialistas? Alguém sabe me explicar porque auxílio e inclusão não tem 13º? Porque a assistência social não tem. Então não tem 13º. Então, olha a vantagem que a pessoa tem de requerer o auxílio e inclusão. Por isso que a gente tem esse número 6.3. Mas existem pessoas. Vocês não têm noção. Eu participo de muitos grupos de WhatsApp. Eu tenho uma comunidade, como eu fui apresentada, que eu sou community manager, né, líder de comunidade. É uma profissão totalmente nova, talvez vocês nunca tenham ouvido falar. Que é uma pessoa que lidera uma comunidade. Tem uma comunidade virtual de 191 mil membros. Né? Eu fiz uma pesquisa com todos os membros da minha comunidade, postei isso na minha página do Facebook, que tem 3 milhões, perguntando: alguém recebeu auxílio inclusão? Ninguém. Como é que eu consegui esses dados? Mandei mensagem para o Ministério da Cidadania, mandei mensagem para o INSS, ninguém. Daí eu fiz amizade sincera, fiz amizade sincera com uma funcionária da INSS. Eu palestrei com ela, eu falei: não dá pra você, né?
pra mim, eu nunca vi. Eu já fiz pesquisa em todos os grupos de WhatsApp, Facebook, tudo. Instagram, ninguém nunca viu. Ninguém nunca viu. Então, eu consegui, graças a essa pessoa, quando palestrei com ela, depois eu tentei mandar mensagem no WhatsApp dela, não me respondeu, né? Mas Perdeu a até 2022 eu tenho esse número efetivo. Doutora, uma pergunta feita aqui na nossa live. Já esqueci aqui o nome da pessoa, perdão. Se é possível fazer o acúmulo assim como é feito no BPC, se duas pessoas na mesma casa podem receber o BPC e, por exemplo, o pai autista pode receber o auxílio inclusão, enquanto o filho autista já recebe o BPC. Calma, você vai ficar até o final, eu vou esclarecer. Fica aí, guarda aí. Fica aí, não saia daí, porque é um grande questionamento seu. Pode passar. E aqui são os requisitos para você ter auxílio inclusão. Ser uma pessoa com deficiência moderada ou grave. Alguém acredita que o legislador esclareceu o que é uma deficiência moderada ou grave? Não. Então, temos um problema. Receber o BPC, eu ter sido beneficiado do BPC nos últimos 5 anos, então você tem que ser uma pessoa que recebia BPC antes. Quem não sabe, BPC é benefício da prestação continuada, que é a garantia de um salário mínimo para pessoas que tenham renda per capita igual ou inferior a um quarto do salário mínimo. Então, pessoas que têm, por membro da família, recebimento de 300 e poucos, 330, né? Então, é isso. Aqui, tem que exercer a atividade como renda de até 2 salários mínimos. Se você receber, salário mínimo hoje é 1.320, se você receber 2.645, você já está fora do auxílio inclusão. Tá? Você tem que receber até 2 salários mínimos. Estar enquadrado como segurado do regime da Previdência Social ou regime próprio da Previdência, como funcionário público, como a doutora Camila falou, estadual, municipal, federal, tá? Aqui, tem inscrição no cadastro único. Lembra que eu falei que o cadastro único é muito importante? O cadastro único é onde é gerenciado todos os benefícios, né? E o CPF. O CPF é muito importante. E atender os requisitos do BPC, como ser pessoa com deficiência e pessoa em vulnerabilidade social. Então, um dos principais requisitos é ser pessoa com deficiência e atender os requisitos do BPC. Para ter acesso ao auxílio inclusão, você precisa ter carteira assinada, você tem que estar inscrito no RGPS ou qualquer outro regime de previdência especial. Ou você pode ser microempreendedor. Essa é uma possibilidade das pessoas com deficiência que também podem ser microempreendedor. Mas ele é autônomo. Vocês viram aqui? É microempreendedor que eu estou falando. Só microempreendedor, tá? E não precisa necessariamente trabalhar com carteira assinada. Então ele pode ser uma pessoa que trabalha com carteira assinada. Eu coloquei nessa linguagem porque às vezes meu público eles não entendem. Você tem que estar sobre o regime do CLT. Então eu coloquei a carteira assinada para deixar bem claro. Aqui, mas como solicitado, né? Porque esse benefício eu nem tinha ouvido falar, né? Então como é que eu peço isso para o meu filho? Eu como advogada, como é que eu vou instruir meu cliente que ele veio? Descobriu que ele pode ganhar mais meio salário mínimo, né? Como se for entrar no mercado de trabalho. Você pode ligar no 135, é super tranquilo o processo, pelo site, o aplicativo do meu INSS ou agências da Previdência Social, tá? Lembrando que as agências de Previdência Social, às vezes, o que acontece com muitos dos meus seguidores, o pessoal que eu ajudo, eles falam assim, cheguei lá no INSS para fazer minha atualização, cheguei, eles me deram um papelzinho que está no meu INSS, eu não tenho nem celular, doutor, como é que eu vou fazer isso? Então, cabe a nós, como operadores de direito, falar assim, não, eles têm que te atender. Se é idoso, se é pessoa com deficiência, eles têm que te atender. Eles não têm que te dar papelzinho. Você fala, você vai chamar RF, eu falo assim, pede o número da pessoa, me pede seu RF, registro funcional, por quê? Porque a pessoa não pode se recusar a atender a pessoa com idosa ou pessoa com deficiência. Porque a pessoa não é obrigada a ter celular para ser atendida. Né? E aqui, volta um pouquinho, por favor. E aqui tem um e-mail, né? Se você tiver dúvida, eu já mandei 20 e-mails pedindo os dados, né? Você pode mandar auxilioinclusão@cidadania.gov.br. Então, se alguém recebeu uma resposta, me manda que eu quero um print. Eu nunca recebi, né? Aqui, os benefícios de inclusão das pessoas com deficiência e autismo no mercado de trabalho, para as empresas. Eu achei interessante trazer isso, como era o módulo de direito do trabalho também, é aumentar o público do consumidor em potencial, identificar outras necessidades, promoção de reações positivas no mercado de trabalho, o aumento da diversidade no mercado de trabalho. Muitas empresas estão preocupadas com isso, melhoria da acessibilidade
acessibilidade, também beneficia os clientes com deficiência, porque a gente esquece. Outro dia eu fui fazer uma palestra na Comissão de Direito Digital. Daí nós estávamos falando sobre acessibilidade, né, na internet. Eu falei, vocês pararam para analisar que 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência? Você já pensou em tornar o seu conteúdo acessível? Olha quanto cliente você está perdendo. A gente esquece isso, de tornar o nosso conteúdo acessível para atingir mais as pessoas com deficiência, com uma linguagem mais simples, uma linguagem mais objetiva, né? E a valorização da imagem corporativa. Então, se você, por exemplo, tem a SAP tem um programa muito legal que destina vagas para autistas. Então, eles têm um programa dentro da SAP que eles destinam vagas direcionadas para os autistas. Eles têm um espaço para receber os autistas e também tem a possibilidade do autista trabalhar por meio de home office. Né? Eu acho muito interessante isso. E daí benefício para os colegas de trabalho, enfrentamento de preconceitos, mitos, né, em relação à deficiência, aceitação da diversidade humana, reconhecimento e deficiência não é uma incapacidade. Por que a gente nós falamos sobre isso? Porque a gente tem que quebrar muitos paradigmas. A gente tem que quebrar muitas crenças limitantes que a pessoa com deficiência não é capaz de produzir. Não é capaz de produzir. A gente tem aqui pessoas com autismo, pessoas brilhantes, que são capazes de produzir, são capazes de criar de forma fantástica. Então, é oportunizar isso, reconhecer que deficiência não é incapacidade. Um minuto. Um minuto, gente, vai na loucura. Pode falar? Pode falar. E aqui, as cotas para pessoas com deficiência, então, rapidinho. Isso a lei deu pau aqui. O auxílio inclusão não diverge nem conflita com a lei de cotas, né? A pessoa pode ser inserida na lei de cotas e receber auxílio inclusão, uma coisa não bate com a outra, pode ser complementar. Aqui são as estatísticas de quantas pessoas estão em cada. Depois eu compartilho com vocês na administração pública quantas vagas são ocupadas por pessoas com deficiência, por lei de cotas, né? E vamos lá, os pontos positivos. Só preciso. Nós 2 minutinhos, pode ir. Pontos positivos. É importante para a pessoa com deficiência que recebe o BPC ter a oportunidade de entrar no mercado de trabalho. A gente tem que pensar positivo. Peraí, a gente tem que combater o assistencialismo, que aquela pessoa com deficiência é mais fácil ela receber o BPC. Mas e como é que ela vai lutar, desenvolver as potencialidades dela, mostrar que ela é útil para a sociedade se ela é guardada dentro de casa? Então, é importante para a pessoa com deficiência, que mesmo recebendo BPC, exercer a atividade remunerada. Se ela ficar desempregada ou não se adaptar à função, ela pode voltar a receber o BPC. Em auxílio inclusão, a pessoa com deficiência, ela mantém a segurança da renda. Então, ela foi para o auxílio inclusão, se adaptou, ficou lá, beleza, não me adaptei. Sai do auxílio inclusão e ativa o BPC. Então, até a segurança de que ela vai ter a renda. E pessoas com autismo, vale ressaltar, a partir do momento que a pessoa com autismo foi considerada pessoa com deficiência nos termos da lei, ela também pode receber o auxílio inclusão. Agora, rapidinho, só para concluir, próximo, os pontos de destaque, barreira. Agora vamos lá, bater um papo, rapidinho. Você é mãe de um filho com deficiência, tá? Você é mãe de um filho com deficiência. Você vai querer que seu filho saia de casa para ganhar R$660 a mais no salário, né? E ser exposto a barreiras arquitetônicas, barreiras físicas, principalmente barreiras atitudinais, ele ser sujeito à discriminação e preconceito. Cabe aos pais decidirem e a pessoa com deficiência decidir. Recebimento de mais BPC do familiar, você estava aguardando. O que acontece? Se a pessoa vai receber auxílio inclusão, a renda do auxílio inclusão vale como renda para recebimento do BPC. Então, por exemplo, a família são 4 pessoas, tá? Joãozinho foi lá ganhar R$2.400, que é mais fácil fazer. R$2.400, ok? R$2.400. A renda dele do auxílio inclusão, 2.400 mais 600, R$3.000. Esses R$3.000 vai entrar na base de cálculo para recebimento de uma mais um BPC. Então, aquela mãe que recebe, às vezes, tem 3 filhos com deficiência, ela vai arriscar que Joãozinho
falar, seja protagonista da vida dele, que seja inserido no mercado de trabalho, aparece meus 3 BPCs de gente, a gente está falando de gente que precisa comer. A gente está falando sobre isso, né? E outro ponto que vale a pena falar é a avaliação da deficiência. Que eu falei que a lei é muito falha, porque como é que você vai avaliar? Eles falam que na lei você vai utilizar os dados que estão no cadastro único. Então se fala se a pessoa tinha deficiência moderada ou severa, eles devem ter alguma coisa no sistema que sinaliza qual que é isso, uma avaliação médica bem falha que a gente está falando. E pensão por morte? A pessoa que recebe auxílio inclusão vai receber pensão por morte? Não. Vai. Por quê? Porque ela está sujeita no regime da Previdência Social. E não por causa do auxílio inclusão. Então ela tem direito à pensão por morte. Então tem um ponto positivo para a família ter essa pensão por morte. A conclusão. Auxílio inclusão é uma das formas de entrada no mercado de trabalho que vai caber à família, a pessoa com deficiência, a pessoa com autismo, avaliar se é uma boa oportunidade, mas é uma forma de inclusão no mercado de trabalho. Se ela é falha ou não, vai caber à pessoa avaliar isso. Pessoas com autismo podem receber auxílio inclusão e se a pessoa for demitida, por não se adequar à vaga, ela pode voltar a receber o BPC. Então esse mecanismo ele é